a imoralidade sexual é uma das armas que o diabo tem usado para atacar a Igreja de Cristo. É sobre isso que iremos tratar no programa Expondo as Escrituras de hoje. Está entrando no ar o programa Expondo as Escrituras. Comigo, Pastor Mário Luna. Um programa para você entender e praticar a palavra de Deus. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais o Expondo as Escrituras. Eu sou o Pastor Mário Luna. É com muita alegria que eu recebo você aqui mais uma vez. E se você está chegando pela primeira vez, não vá embora, fique conosco, porque eu tenho certeza que a palavra que vai ser hoje ministrada será edificante para as nossas vidas. Hoje vamos estar tratando do seguinte tema: a sutileza da imoralidade sexual. A sutileza da imoralidade sexual. Esse Expondo as Escrituras de hoje é complemento da lição de número 3, pois ela explica a leitura bíblica em classe da lição de número 3 da EBD comentada online adulto, terceiro trimestre de 2022. É uma aula que será ministrada no dia 17 de julho de 2022 e o texto base é 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 a 20, Romanos 1, 26 a 28, tá bom? A lição que é complemento dela é essa lição aí. Então, você que vai ministrar esta aula, ou você que quer aprender mais sobre esta lição de número 3, é importantíssimo que você assista este Expondo as Escrituras de hoje. Entendendo esse texto bíblico, a leitura bíblica em classe, vai ser muito mais fácil você poder compreender a lição de número 3. Tá? Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 15 a 20 diz: Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloei membros de uma meretriz ou uma prostituta? Não por certo, responde Paulo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição é uma ordem. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Agora Romanos 1, 26 a 28. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade um para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Bom, eu queria só salientar o seguinte aqui. Você vê que o versículo 27 diz assim: e semelhantemente, então assim como as mulheres, que mudaram o uso natural, ele diz, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade um para com os outros, varão com varão. Então, o texto anterior, quando diz que as mulheres mudaram o uso natural, está falando de mulher com mulher, tá? E o texto do versículo 27, de homem com homem. Só para que você tenha entendimento, porque é muito comum alguém achar que o versículo 26 está falando de um tipo de relação sexual entre um homem e uma mulher de forma antinatural. Não. Esse texto não está tratando de uma relação de um homem com uma mulher, aonde eles estão usando para poder ter a relação sexual um lugar antinatural. Não, não é disso que está tratando. Está tratando de uma relação de mulher com mulher, e o versículo 27 vai dizer, e semelhantemente, então assim como as mulheres começaram a ter relacionamento mulher com mulher, no versículo 27 vai falar de homem com homem, tá bom? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer
por mais uma vez estar aqui no Expondo as Escrituras. Eu necessito, Senhor, da iluminação do Teu Espírito, porque de mim mesmo eu não tenho como falar nada aqui. Nem viria para falar, Senhor, pois eu não quero, Senhor, transmitir aquilo que é a minha palavra, eu quero transmitir a Tua palavra. Abre o entendimento daqueles que estão participando, daqueles que estão assistindo, para que eles possam compreender e juntos possamos praticar a Tua palavra e possamos, inclusive, até ensinar, falar, orientar pessoas que precisam entender a Tua palavra em nome de Jesus. Bom, um aviso importante, se você quiser baixar o PDF com esse resumo dessa mensagem de hoje, né? Tudo que vai aparecer para você, só que para você imprimir, basta você clicar ou no link na descrição, gratuitamente. Você vai lá, desce na descrição, lá embaixo vai ter lá um link, faça download. Você clica, vai ser levado para o meu site. Se você está na TV, você aponte a câmera do seu celular para o QR Code, você também vai ser levado para o meu site. Uma vez que você está na página do meu site, você desce ela quase até o final, tem um link lá, download em PDF. Você clica e vai poder baixar e depois você vai poder estudar e também até imprimir se você quiser. Introdução. No Expondo as Escrituras de hoje, iremos aprender sobre a sutileza da imoralidade sexual. A palavra sutileza fala de algo suave, sutil. Pode ser usado para o lado bom, mas nesse caso o inimigo tem usado para o lado ruim, o lado maligno. Essa exposição serve também como complemento para você entender a leitura bíblica em classe da lição 3, como já foi dito, a sutileza da imoralidade sexual do terceiro trimestre de 2022. Para entendermos o que está sendo dito em 1 Coríntios capítulo 6, do 15 ao 20, nós precisamos recorrer ao contexto histórico da época. Porque se você não tiver acesso ao contexto da época, fica um pouco difícil entender por que Paulo estava falando desse assunto. Então, retornando ao contexto da época, nós vamos entender o seguinte, tá bom? É preciso compreender o fato histórico e cultural que a cidade de Corinto era conhecida por sua prática de prostituição. Aonde está escrito isso? Na Bíblia, detalhadamente não tem, mas a história paralela tem, falando como se comportavam os habitantes da cidade de Corinto naquela época. Então, unindo o fato histórico com o que a Bíblia está dizendo, o que a Bíblia diz melhor, né? Então nós temos a informação por que o apóstolo Paulo escreve o que ele escreve. Lá havia a prostituição cultual. O que era isso? A vida sexual com seu mistério da concepção e seu êxtase arrebatador era entendido como algo religioso para os gregos. Então a questão de alguém engravidar, ficar grávida, mas a questão do prazer, da satisfação sexual, eles tinham isso como algo religioso. Moças se devotavam a uma divindade e, por consequências, ficavam à disposição no recinto do templo para essa experiência erótico-religiosa. Então, eles juntavam, eles uniam a parte de religião, quer dizer, a ligação com uma divindade, nesse caso, uma divindade falsa, claro, e a questão do ato sexual. Tá? Então, eles juntavam uma coisa com a outra. O grande santuário de Afrodite, em Corinto, estava rodeado de construções em que moravam tais sacerdotisas da deusa do amor. Afrodite era conhecida como a deusa do amor. Então, junto lá do grande santuário dela, tinha construções onde moravam essas mulheres. De acordo com uma fonte, as prostitutas eram com frequências bem educadas, inteligentes, artistas e joviais, eram jovens também. Elas entretinham não apenas com o sexo, mas por meio de discussões estimulantes, algo que os gregos adoravam, poesia, música e dança. Então elas não só se deitavam com os homens como uma forma de cultuar a deusa Afrodite, mas elas também dançavam, elas eram artistas, elas tinham um bom diálogo, então elas estavam prontas para conversar sobre diversas coisas, então isso tudo envolvia aquelas pessoas para que eles pudessem ali se unir num ato sexual depravado. Elas combinavam os dois prazeres, os de uma intelectualidade sofisticada, que era o que mais os gregos adoravam, essa intelectualidade sofisticada, e o da sensualidade. Então eles juntavam as coisas que eles mais gostavam. Discussões a nível de intelectual e mais a questão do prazer do sexo. Nenhum grego considerava que a ida até essas moças pudesse ser criticada, já que para eles a prostituição e a fornicação eram toleradas. Então era um ambiente onde se prostituir era algo normal.
Não tinha nenhum problema se prostituir, não tinha nenhum problema imoralidade sexual, isso tudo era normal. Visitar o templo da deusa Afrodite, se deitar com aquelas prostitutas cultuais, era a coisa mais natural para eles. Eles não tinham isso como nada errado, certo? Para os israelitas, uma moça dessas, obviamente, era uma meretriz, ou seja, era uma prostituta. E todo relacionamento com elas era impureza. Então você vai ver o seguinte, para os gregos, era algo normal. Para um israelita, um judeu que conhecia a lei de Deus, uma mulher dessa era vista como o quê? Uma prostituta. Você pode até entender o seguinte, não envolvia diretamente a questão da prostituição de se vender o corpo. Então, é falado de uma prostituição, mas não está se dizendo claramente, diretamente, de uma prostituição que é venda do corpo como hoje, né? Hoje, se você falar o nome prostituta, você pensa logo em alguém que vende o corpo. Nesse caso, não. Elas, como forma de adoração à deusa Afrodite, elas se deitavam com os homens. Por isso elas estavam se prostituindo. Então guarde uma coisa, prostituição não é só vender o corpo. Ato sexual com um, com outro, passa a ser uma prostituição, independente de estar envolvido valor financeiro. Tem homens que uma semana tá com uma pessoa, outra semana tá com outra pessoa, e eu nem estou falando dele tá pagando pelo sexo, de estar envolvido com uma prostituta. Não, relacionamentos ali sem compromisso, né? Vai pra uma balada, encontrou uma, aí deitou-se, encontrou outra, aí deitou-se. Ou a mulher também a mesma coisa. Tudo sem compromisso. Passa também a ser prostituição. Você vai entender melhor isso. Uma vez que entendemos o contexto daquela época, podemos agora explicar os textos dessa exposição. Então, tanto a questão da carta aos Coríntios como a carta aos Romanos envolve essa questão aí de como eles viam a parte sexual. Algo que poderia ser juntado à questão religiosa e eles estavam ali praticando essas orgias. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15, vamos ver aqui para podermos entender. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? É uma pergunta que Paulo faz. Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membros de uma meretriz? Não por certo. O que Paulo quer dizer com vossos corpos serem membros de Cristo e se poderiam pegar os membros de Cristo e torná-los como membros de uma prostituta? Paulo começa perguntando se eles não sabiam que seus corpos eram membros de Cristo. Quando eles se entregaram a Cristo, seus corpos deixaram de lhes pertencer e passaram a pertencer a Cristo. Paulo deixa isso muito claro quando escreve sua carta aos Gálatas. Gálatas 2:20 diz assim, já estou crucificado com Cristo. Então Paulo se uniu a Cristo. Quando Paulo aceita Cristo, ele está se unindo a Cristo na sua morte. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Jesus morre, ele também ressuscita. Então Paulo também se une a Cristo na sua vida, ou seja, na sua ressurreição. Então ele recebe uma nova vida e ele vai dizer, e a vida que agora vivo na carne, no corpo, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ou seja, Paulo agora não se pertence mais a ele próprio. Ele pertence a Cristo. Paulo agora é propriedade de Cristo. Antes de Cristo, ele era escravo do pecado. Com Cristo, ele é servo de Cristo. Podemos dizer que ele é escravo de Cristo, mas um escravo voluntário, que a palavra traduzida para o português como servo é escravo. Então, ele é um escravo de Cristo voluntariamente. Então, a vida dele não pertence mais a ele, porque Jesus comprou, Jesus resgatou. Como é que ele vai pegar a vida dele agora e usar em contato com uma meretriz? Ele está usando algo que não é dele, que é de Cristo, para poder satisfazer algo que é desagradável ao Senhor. E é aí que você entende por quê. Qualquer relação sexual fora do casamento é algo pecaminoso, é algo totalmente desagradável a Deus, porque nós estamos pegando algo que pertence a Deus, e eu estou falando do cristão aqui, tá bom? Algo que pertence a Deus e estamos usando da forma indevida. Aqueles que não estão em Cristo também estão pecando, mas carecem de entendimento que aquilo está totalmente contrário e que o caminho o destino, né, o final de um caminho assim, infelizmente, é a separação eterna de Deus. A vida dele passou a ser de Cristo.
A minha também. E a sua também? Uma vez dando a eles a consciência de que seus corpos eram de Cristo, tudo que você tenha é do Senhor, não é mais seu. Você é um cristão? Tudo é do Senhor. Ele prossegue perguntando se podiam fazer dos membros de Cristo, que eram eles, membros de uma meretriz, de uma prostituta. Paulo os confronta com perguntas para os levar a refletir no que estava acontecendo entre eles. Como é que uma pessoa que é um servo de Deus vai ir num lugar, ter relações sexuais, sendo que a palavra de Deus ensina que o corpo dele é do Senhor, e ele agora vai usar o que é do Senhor para praticar algo que é totalmente contra o Senhor. Então, nessa hora, você começa a pensar e falar assim, meu Deus, a pessoa que pratica sexo fora do casamento, ele está usando, que é um cristão, ele está usando, ou uma cristã, ele ou ela estão usando o corpo deles para algo que é totalmente contra aquilo que Deus estabeleceu. E Paulo está confrontando eles, e confrontando qualquer um que fazia a mesma coisa. É certo o que lá estava acontecendo? Não. Eles tinham o direito de tomar algo que não lhe pertencia, nesse caso seus próprios corpos, e fazer uso para fins que o verdadeiro e legítimo dono considerava inaceitáveis? Paulo diz que não. Como é que eu vou pegar uma coisa que não é minha e vou usar para algo que o dono recrimina? Que o dono diz que não. Como é que eu vou fazer isso? Se eu faço isso, eu estou transgredindo, eu estou desobedecendo. Então Paulo está mostrando para eles a gravidade do que estava acontecendo. Porque havia cristãos na igreja de Corinto que iam ao templo de Afrodite e eles estavam se prostituindo com as prostitutas cultuais daquele templo e achavam que isso era algo normal. E não era. Paulo está ensinando, isso não é normal. Para a sociedade pagã da época era normal, mas para um cristão jamais pode ser normal. E é por isso que existe uma sutileza dentro da imoralidade sexual, porque passa a se ver essa questão da vida sexual fora do casamento, ou entre um homem e outro homem, ou entre uma mulher e outra mulher, como algo normal, como algo natural, como algo que pode ser aceitável. Mas Deus diz, não. Vocês que estão em Cristo pertencem a mim. Não pode usar o vosso corpo para isso e nem serem cúmplices dessas coisas e nem concordarem com essas coisas. Se o seu corpo é membro de Cristo e se você se entrega à impureza e à prostituição, você está juntando Cristo à prostituição. Isso é uma blasfêmia. Talvez você diga, eu nunca tinha pensado por esse lado. Quando uma pessoa tem relação sexual fora do casamento, seja um adultério, seja uma fornicação, seja o que for, porque eu vou explicar para você o sentido da palavra porneia nesse caso, que envolve tudo isso, envolve adultério, envolve fornicação, envolve tudo. A lição, inclusive, 3, vai tratar disso também, vai ser desenvolvido essa linha de raciocínio. Nós não podemos pegar o nosso corpo que pertence ao Senhor e juntar, envolver o nosso corpo a isso, porque nós estamos juntando Cristo à prostituição. E aí alguém vai falar, não, mas nesse caso então está maculando Cristo. Não, é no sentido, nós não pertencemos a Cristo. Então como é que você vai juntar Cristo à prostituição? É claro que Cristo em si não está sendo juntado à prostituição, mas o corpo de Cristo, representativamente falando, que somos nós, igreja, está se juntando à prostituição. Isso não pode acontecer jamais. É nesse sentido. Você está gostando do conteúdo da mensagem de hoje? Então a primeira coisa que eu peço a você, divulgue o canal. Fale para a sua família, fale para os irmãos em Cristo da sua igreja, fale para os irmãos da rede social, as pessoas que você tem. Divulgue o canal. Não tem sido bênção para você? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você receber notificações sempre que houver um novo conteúdo. Pastor, eu tenho o sininho ativado, não estou recebendo. Vai lá, clica em desinscrever, se desinscreve, depois clique em inscrever e marca lá, ativar notificações e todas. De repente o YouTube às vezes dá aí uns bugs, tá? Comente de que lugar você está assistindo, o que você está achando. Você não tem dito que tem sido bom? Então divulgue o canal para que outras pessoas possam também serem edificadas. Deixe o seu like, não esqueça de deixar o like, por favor, tá? E compartilha na sua rede social essa mensagem, também é importante.
E eu quero fazer um pedido a vocês. Essa é a minha menina princesa, minha esposa, Ângela Manhães Luna, e ela tem gravado mensagens diárias de ânimo para o seu coração na plataforma Quai, e ela também compartilha no Instagram dela. Se você usa o Quai, segue a minha esposa lá, é Ângela Luna. Você vai ser edificado também. Uma palavra curta, tá? São vídeos curtos, vídeos muito curtinhos. Você vai receber uma palavra diária, uma mensagem diária de ânimo para o seu coração. Se você não tem Quai, você pode segui-la e receber uma mensagem diária de ânimo para o seu coração pelo Instagram, Ângela Manhães Luna. No Quai, Ângela Luna. No Instagram, Ângela Manhães Luna. Eu deixo aí essa indicação, afinal de contas, ela também está trabalhando no reino, fazendo a vontade do Senhor, levando a palavra de Deus ao seu coração. Bom, vamos para o 16. Versículo 16 diz assim: ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz um corpo com ela? E Paulo continua a linha de raciocínio. Primeiro ele diz, vocês não sabem que vocês pertencem a Cristo? Seria certo pegar aquilo que pertence a Cristo e unir a uma meretriz? Agora ele continua, ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz um corpo com ela? Como é que faz um corpo com ela? Não são duas pessoas? Por que faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. O que significa isso? O verbo grego traduzido por ajunta fala de uma ação contínua e significa unir-se intimamente, manter relações sexuais. Tem também sentido de colar e cimentar. Então Paulo cita Gênesis 2:24, porque serão, disse, dois numa só carne. Não há qualquer indício no texto que sugira que aquele que se une sexualmente a uma prostituta ou alguém que não é a sua mulher, casa-se automaticamente com ela por tornarem-se uma só carne. Não é isso que o texto está dizendo. Ah, eu sou casado porque eu me uni sexualmente com a pessoa, então eu sou considerado casado. Não é isso que o texto está dizendo. Contudo, todo ato sexual entre um homem e uma mulher, seja lícito, ou seja, dentro do casamento, ou não, fora do casamento, tá? Funde os parceiros juntos em uma só carne. Então, a questão do ato sexual, naquele momento, está se fazendo ali uma só carne. Aquela intimidade torna ali naquele momento uma só carne. Não quer dizer que quem está praticando o ato de prostituição se tornou casado, mas ele está fazendo uma coisa que só poderia ser feita dentro do casamento. Dentro do casamento seria algo aceitável, certo? Fora do casamento é algo inaceitável, é um pecado. O problema, portanto, é que ao manterem relações sexuais com prostitutas, os cristãos de Corinto tornavam-se um corpo com elas. Está se unindo. E ao fazerem isso, eles cometiam o pecado inaceitável de tomar os membros de Cristo, que eram eles, e os unir a uma prostituta. Então nós não compactuamos com imoralidade sexual. O cristão não compactua com imoralidade sexual de maneira nenhuma, de tipo nenhum. Por quê? Porque se ele compactuar com isso, se ele praticar isso, ele está unindo aquilo que é de Cristo com aquilo que é totalmente contrário ao que Cristo quer, o que Deus quer para a nossa vida. Versículo 17, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Paulo já havia observado no nosso corpo que o nosso corpo é um membro de Cristo. Versículo 15. Nessa mesma mensagem eu já expliquei. E assim deu ênfase à particularidade de nossa estrutura física. Paulo primeiro fala que o ato ali se unir com uma prostituta torna-se um só corpo. Então ele está dando ênfase ao quê? À estrutura física. Agora, menciona o relacionamento íntimo de nosso espírito que é unido a Cristo. Então, o Senhor ele não quer só o nosso espírito, a nossa alma. Ele quer o nosso corpo também. Havia começando a desenvolver o gnosticismo naquela época. E uma das vertentes do gnosticismo, aqui no canal, inclusive, eu tenho uma mensagem que vai falar sobre a primeira epístola de João, não ameis o mundo. Você pode colocar, inclusive, deixa eu mostrar aqui para você, tá? Só para você poder ver, para você saber como é que você pode fazer isso. Você pode vir aqui no canal, vir aqui em vídeos. Só você na pesquisa colocar aqui a palavra mundo, eu acho que já aparece para você. E aí você tem aí, ó. Deixa eu ver se aparece aqui, ó. A igreja
um povo diferente do mundo. 1 João 2, 15 a 17. Se você pegar essa mensagem aqui e você assistir, nessa mensagem eu falo sobre o gnosticismo. E o gnosticismo, dentro do gnosticismo, defendia o seguinte: o corpo não serve, uma parte do gnosticismo, não eram todos, mas uma parte defendia o seguinte: o corpo para nada serve. O que é bom é a alma. O corpo é a prisão da alma. Já que o corpo não serve para nada, faz o seguinte: faz o que você quiser com o seu corpo. Experimenta de tudo que você quiser. Quanto mais você puder experimentar, melhor é. Então, dentro dessa visão e dentro desse entendimento, muitos cristãos, talvez já no início do gnosticismo, poderia já ter algum início ali naquela época do apóstolo Paulo, porque a força do gnosticismo mesmo foi no 2º século. Tá? Não foi no 1º século, foi no 2º século. Tá? Mas eles acreditavam nisso e os cristãos poderiam estar envolvidos com essa ideia. Bom, posso estar aqui unido, né, num relacionamento íntimo com uma prostituta, isso não tem problema, o que importa é a minha alma. Mas Deus quer o corpo e Deus quer a alma e o espírito. Aí ele vai dizer assim, ó, ele faz um contraste entre a união corporal de macho e fêmea com a união espiritual do crente e Cristo. Então, você vai entender o seguinte: por que é tão importante isso? Porque a união de um homem com uma mulher dentro do casamento ilustra a união de Cristo com a sua igreja. Agora imagine um homem se unindo a uma prostituta. Como é que isso vai ilustrar a união de Cristo com a igreja? De forma nenhuma. Então é uma união que tem a ver com o físico, mas também tem a ver com o espiritual. Isso aqui é interessante. Esse contraste não pode ser levado aos extremos, pois embora uma prostituta e Cristo sejam opostos completamente, Cristo não se une com prostituta, o corpo e o espírito não são. Então, eles não são opostos. O corpo e o espírito não são opostos. Então, se nós dizemos que amamos a Deus, eu amo a Deus em espírito, a minha alma, eu adoro o Senhor, o seu corpo tem que estar a serviço de Cristo. Não pode estar a serviço dos seus desejos, dos seus prazeres, de forma nenhuma, tá? Tem que haver um alinhamento. Para o crente, o corpo e a alma formam uma unidade a serviço do Senhor. Entendeu agora? Não tem esse negócio que nem no gnosticismo. A alma é algo bom, vai ficar a serviço de Deus. O corpo faz do que você quiser com ele. Usa para o que você quiser. Pode se prostituir, pode beber, pode fazer o que você quiser com o corpo. Agora, a alma não. Aquele que está em Cristo, corpo, alma e espírito, sejam encontrados irrepreensíveis, como diz 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. De forma nenhuma podemos dizer que servimos a Deus, mas o nosso corpo está sendo usado para coisas que são pecado, que é pecado, tá? Unir-se a uma prostituta constitui degradação e resulta em desonra. Unir-se ao Senhor significa exaltação e resulta em estima. Aqueles velhos hábitos que os coríntios tinham antes de Cristo não poderiam estar mais manifestos. Eles estavam acostumados a ir no templo da deusa Afrodite e se deitar com as prostitutas cultuais. Era algo normal. Mas agora em Cristo eles não podem mais fazer isso. E Paulo está orientando, vocês não podem fazer isso. Vocês não podem viver na velha prática. E aí, isso joga por terra aquela questão de um evangelho que parece que Deus só quer o seu coração no sentido... Não, Deus quer só o seu coração. Mas a pessoa não tem transformação de vida. Ela continua com práticas, com atitudes totalmente contrárias ao padrão da palavra de Deus. Você não é salvo pelo que você faz. Você é salvo pelo que Cristo fez. Mas as obras são uma prova de que realmente você é um salvo. Como é que você vai saber que você é salvo? Se tem transformação de vida. Se continua nas mesmas práticas, então não tem transformação de vida. Porque cadê a nova natureza? Aquele que aceita Jesus recebe uma nova natureza. Aquele que de fato tem um encontro real com Cristo tem que ter nova natureza. E a nova natureza vai te inclinar para as coisas do Senhor. O Espírito Santo vai começar a trabalhar na sua vida, moldando o seu caráter. Mas se não tem transformação, alguma coisa está fora do lugar. E é preciso buscar em Deus que haja transformação, que haja mudança na sua vida. Tá? Então, dessa forma, Paulo avança seu argumento com uma ordem. Então ele continua. Olha como é que ele está desenvolvendo. E olha como há uma riqueza aqui para que você possa, de entendimento, para que você possa entender a lição de número 3.
da EBD que eu já coloquei aqui. Por quê? Porque quando você, lição de número 3 do segundo trimestre, do terceiro trimestre de 2022, porque esse texto que eu estou colocando aqui no Expondo as Escrituras, ele é a leitura bíblica em classe da lição. Então ele vai ajudar demais. Essa revista aqui, ó, Os Ataques contra a Igreja de Cristo. E ele, a leitura bíblica em classe, tá aí, ó, para você aí, ó. Lição de número 3, ó, tá aqui, ó. A sutileza da imoralidade sexual. Pastor, é isso mesmo, eu gosto de mostrar para que você tenha ciência. Isso aqui vai ajudar muito você a ter compreensão quando você for lá para a escola bíblica dominical, seja você um aluno, seja você um professor, ó, tá aqui, ó. Ó, essa aqui é a lição de número 3, ó. Vou virar a página, ó. Tá aqui, ó. Ó, tá. Deixa eu mostrar para você, ó. Ó, 1 Coríntios capítulo 6, 15 a 20, Romanos capítulo 1, versículo 26 a 28. Tá aí. Então é muito importante você entender a leitura bíblica em classe, porque quando você estiver estudando a lição, você vai lendo e vai falar, ah, entendi por que tá isso aqui. Ah, entendi por que o comentarista disse isso aqui. Aí você vai ter uma compreensão muito mais ampliada. 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostituir peca contra o seu próprio corpo. Olha o que Paulo está dizendo. Fujam. Fujam da imoralidade sexual. Quem se relaciona com prostitutas pode ser dominado por esta prática, que por sua vez tende a se tornar uma porta para outros pecados como a idolatria. Quantas vezes foi dito para Israel não estar envolvido com mulheres de outras nações? E virava e mexia, Israel se envolvia com mulheres de outras nações. E daqui a pouco, o que Israel estava fazendo? Cometendo o quê? Idolatria. Porque aquelas mulheres adoravam outros deuses e levavam os homens a adorar outros deuses também. A mulher, ela tem uma facilidade muito grande de seduzir o homem de tal maneira que ele possa seguir o seu caminho. Então, se você se une com alguém desse tipo, você vai ser arrastado para aquilo que ela acredita. E Paulo está dizendo, o cristão não tem como compactuar com esse tipo de coisa. Você agora é de Cristo, vivendo uma vida de santificação. Como é que você vai estar unido junto com as prostitutas do templo lá? Mas, pastor, nos dias de hoje não tem mais o templo de Afrodite, não tem mais as prostitutas cultuais, mas tem muitas coisas que são imoralidades sexuais nos dias de hoje, normalmente. E que se eu, como um cristão, pratico essas coisas, eu estou usando o corpo de Cristo, que sou eu, membro de Cristo, que sou eu, melhor dizendo, que o corpo de Cristo é a igreja, eu sou membro desse corpo, eu estou usando o membro de Cristo para poder fazer algo que não convém. Por quê? Porque as coisas, os membros de Cristo têm que ser usados para glorificar o seu nome. Certo? Então, o pecado de idolatria, 1 Coríntios capítulo 10, 14, e a apostasia, porque a pessoa vai apostatando da fé. Se é 1 Coríntios 10, do 1 ao 13, se ele começa a caminhar pelo caminho de imoralidade sexual, daqui a pouco ele está perdendo a sua fé. O Espírito Santo tenta falar na sua consciência vai ficando endurecida, daqui a pouco está com a mente cauterizada, já não aceita mais. O cristão não deve apenas evitar a imoralidade, mas fugir dela. Não parem a fim de discutir a questão, saiam correndo. A ordem de Paulo reflete sensibilidade pastoral. Paulo está falando como um pastor. Ele sabe do perigo da sedução da imoralidade sexual. E sabedoria prática, ou seja, dia a dia, tendo exemplo de pessoas que foram arrastadas por isso. Então você aprende com os seus erros, mas você também aprende com os erros dos outros. Você sabe o que aconteceu com outras pessoas que caminharam por esse caminho, você também vai caminhar? Se já está comprovado que quem caminha por esse caminho está totalmente destruído, você quer seguir esse caminho, tem certeza? Pecados sexuais possuem um grande poder de escravizar. Por isso, não basta apenas tomar cuidado com eles, é necessário fugir. O verbo grego felgo, tá? Porque o PH aqui pode ter som de F, né? Felgo está no presente do imperativo. O que isso quer dizer? Verbo no presente do imperativo. Por que é importante saber em que tempo o verbo está? Às vezes é colocado aqui, para você poder saber o peso daquilo. O imperativo expressa a ordem. Então o verbo é uma ordem. E o presente expressa ação contínua. Então é uma ordem contínua. Fujam sempre, continuem fugindo.
Fugir deve se transformar em um ato. Ele não convoca para resistir, para lutar, nem para reprimir e prostar as inclinações perigosas. Não adianta alguém dizer assim, eu repreendo, eu nego, eu não aceito. Mas se estiver no local, se estiver ali no local de tentação, ele vai ceder. Então fujam, fujam, fujam. Só há um conselho possível, fugir. E o mais rápido e decididamente possível. Ser forte é fugir. Não há nenhuma fraqueza. Você não é considerado fraco espiritualmente porque foge. É um grande engano pensar que você conhece seus limites e sabe até onde pode ir e quando deve parar. Você vai encontrar cristãos defendendo a seguinte tese, seguinte teoria. Irmão, se você realmente teve uma transformação com Cristo, você consegue resistir. Ei, a Bíblia diz para fugir. Você não tem controle sobre a sua natureza pecaminosa. Você não pode colocar a natureza pecaminosa no campo da tentação, se expor ao campo da tentação. Isso não tem nada a ver com não ter sido convertido, não ter tido uma conversão. Você precisa entender que a natureza pecaminosa ainda está presente na sua vida. Só que agora você tem uma nova natureza, e a natureza pecaminosa ela precisa estar mortificada. E como é que ela vai estar mortificada se você está dando a ela a condição de se alimentar? No ambiente de tentação. Diz pra mim, você não tem como impedir ser tentado, mas você tem como fugir da tentação. Nesse caso, uma tentação desse nível, você tem como fugir. E você vai ficar, não, eu aguento. Aguenta? Não aguenta. Você vai sucumbir. Vai um dia, 2, 3. Eu não posso afirmar categoricamente. Guarde o que eu vou falar. Mas quem pode dizer que o rei Davi, antes de decidir chamar Betseba para estar no palácio com ele e adulterar com ela, não havia visto ela outras vezes? Eu não posso, eu não estou afirmando. Eu só estou aqui fazendo uma suposição. Será que ele não tinha visto outras vezes? E aquilo foi trabalhando na mente dele até chegar o momento que ele decide mandar chamá-la? Pode ter acontecido isso? Pode. Mas se não aconteceu, com certeza com alguém para poder tomar uma atitude, pode ser o caminho, pode ser esse. Vê hoje, não repreende pensamento. Vê amanhã, não repreende pensamento. Vê depois de amanhã, não repreende pensamento. Quando vê que não, vai lá e consuma o ato. Deu para entender? A mesma Bíblia que nos manda resistir ao diabo, nos manda fugir da impureza. Paulo está insistindo com os coríntios para que se abstenham da imoralidade que encontram diariamente na degenerada sociedade de Corinto. Faça como José, do Egito. A mulher falava para ele todo dia, deita-te comigo. No dia seguinte ela repetia, deita-te comigo. No mês seguinte ela fazia a mesma coisa. No ano seguinte a mesma coisa. Porém José fugiu da sedução da patroa. Ou até mesmo da sua senhora, porque José era escravo, não era um trabalho só. Ele era escravo. Se fosse um trabalho, se você está sendo assediado no seu trabalho, você está orando, pedindo a Deus, Senhor, que o Senhor possa repreender isso, que isso possa acabar, e aquilo continue, só está aumentando, às vezes é melhor perder o trabalho do que perder a sua comunhão com Deus. Porque você tem a liberdade de tomar uma decisão. Ah, mas eu tenho uma família para sustentar. É verdade. Mas se você está orando, buscando, pode até ser de acordo com o andamento da coisa que você tenha que tomar a decisão. Chegou a hora. Deus não vai me dar escape pela questão de repreender isso e isso não ter mais. O escape vai vir em eu fugir, em eu sair. Só que José não podia fazer isso, porque ele era escravo. Porém, José fugiu da sedução da sua patroa, dizendo-lhe sempre a mesma coisa, não, não, não. E quando a mulher tentou agarrá-lo, ele fugiu, preferindo ir para a cadeia com a consciência limpa do que ficar livre e preso no cipoal, né? Como uma mata fechada da culpa e do pecado. Gênesis, capítulo de número 39. Paulo prossegue dizendo que todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Esse é um texto de difícil interpretação. Muitas interpretações foram dadas para ele, mas eu vou citar uma delas aqui que eu acho coerente. Calvino acreditava que Paulo não nega completamente que existam outros pecados que também trazem desonra e desgraça sobre os nossos corpos, como a glutonaria, que não era só a questão de comer demasiadamente, mas envolvia a questão de orgia sexual também, tá? E envolvia a questão de idolatria, a embriaguez e outros. Também é um pecado que vem contra o nosso corpo. Mas que ele diz, Calvino entende que Paulo está dizendo o seguinte,
Simplesmente que esses outros pecados não deixam qualquer coisa semelhante à mesma mancha indecente que os pecados sexuais fazem em nossos corpos. Então uma pessoa que estava participando de uma festa onde tinha comida, idolatria lá, praticando coisas, né, que não tinha imoralidade sexual diretamente ligada, é algo que vem contra o corpo? A embriaguez é algo que vem contra o corpo? Mas os pecados sexuais mancham muito mais, porque você está pegando membros de Cristo e unindo à prostituição, unindo à imoralidade sexual, unindo ao adultério, unindo à fornicação. Ou seja, você está ali num ato com alguém, né? Dentro do pecado da fornicação, dentro do pecado do adultério, tá? Da prostituição. Você está se unindo com alguém que não é a pessoa que você deveria estar unido, porque não é a esposa, não é o marido, tá? Então isso é importante entendermos. Paulo fala aqui do pecar contra o próprio corpo, no sentido específico de tomar aquilo que agora é santuário do Espírito Santo, que vai falar no versículo 19, e propriedade de Deus, versículo 20, para usá-lo para a imoralidade. Como é que você vai usar aquilo que é templo do Espírito Santo e propriedade de Deus para a imoralidade sexual? É por isso que o cristão não pode se entregar à prostituição, não pode se entregar ao adultério, não pode se entregar à fornicação. Tudo isso vai ser tratado na lição, né, de número 3, ele não pode se entregar. Por que ele não pode se entregar? Porque é templo do Espírito Santo e é propriedade de Deus. Como é que você vai pegar uma coisa que não é sua e vai usar para um fim que vai contra aquilo que o dono rejeita? Pastor, nunca tinha pensado desse jeito. Então, é bom estudar a palavra porque você passa a entender isso. 19 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Então, é templo do Espírito Santo e pertence a Deus. Porque foste comprados por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Antes de começarem a experimentar a liberdade para o qual Cristo os libertou, os coríntios encontravam-se na mais servil escravidão. Eles eram escravos do pecado como todos nós. Mesmo que você era escravo do pecado e não se prostituía, mas era escravo do pecado do mesmo jeito. Estava condenado à separação eterna de Deus do mesmo jeito. Só que os coríntios usavam o seu corpo para a prostituição também. Eram escravos de si mesmos, de seus desejos egocêntricos, da autossatisfação e das paixões físicas. Que é muito comum alguém dizer assim, mas eu estava no mundo, mas eu não vivia pecando como fulano. Fulano estava fazendo isso, aquilo aí, mas era condenado do mesmo jeito. As consequências de cada ato é diferente, mas a condenação era a mesma. Separação eterna de Deus. Então eu não posso me achar melhor só porque eu nunca participei de determinadas coisas e outras pessoas participaram. Eu sou melhor do que você, era melhor do que você, era mais bonzinho do que você. Não existe isso não. Não tem ninguém bom, só Deus é bom. Então nós não temos bondade por essência. A nossa bondade é fruto através da transformação que vem por causa de termos aceitado Jesus como Senhor e Salvador. Deus é bom por essência, tá? Deus é bom em essência. Ele é bom. Paulo já havia falado no versículo 15 que o corpo dos coríntios pertencia a Cristo. Ele amplia essa ideia falando que além de pertencer, passou a ser morada do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo mora dentro de nós. Nosso corpo é templo do Espírito e não pode ser profanado com pecados sexuais e outros. Você lembra no Antigo Testamento? Deus sempre alertava a eles. Não profane o meu templo. Se alguém chegar indevidamente, sem ter passado pela cerimônia de purificação, morria. Agora, como é que a gente vai pegar o templo do Espírito Santo, que somos nós, e usá-lo para se prostituir? Unir o templo do Espírito Santo com uma pessoa ali dentro de uma relação sexual fora do casamento. Como é que eu vou fazer isso? Eu estou pegando algo que é morada do Espírito Santo, que pertence a Deus, para poder praticar algo que vai totalmente contra o que Deus estabeleceu. Isso é pecado. Então a ideia aqui é a seguinte: vocês foram comprados por um alto preço. Versículo 20. O corpo do cristão não lhe pertence mais porque foi comprado por Deus. Paulo usa a linguagem do mercado de escravo. Comprado fala do mercado de escravo. O verbo agorazo era usado para a transferência do escravo de um senhor para outro. Porque a ideia era a seguinte: como no tempo antigo havia ainda a escravidão e a Bíblia não abona a escravidão, mas ela está tratando de uma situação da época
Depois veio a abolição da escravidão, mas o que estava se tratando ali no momento não era sobre a escravidão, até porque Jesus veio para nos livrar da escravidão do pecado em primeiro lugar, mas a escravidão humana, física, viria depois. Era muito comum ter escravos, e eles eram vendidos em feiras. Então ele pertencia a um senhor. Uma vez que alguém ia na feira e comprasse aquele escravo, havia uma transferência do escravo. Ou seja, ele deixava de pertencer a um dono e passava a pertencer a outro dono. Ou seja, ele deixava de ser escravo de um senhor e passava a pertencer a outro senhor. A linguagem que é usada como Jesus pagou a dívida, ele nos comprou, está na mesma linha dessa questão dos escravos. Ou seja, através de aceitarmos Jesus, ele pagou a nossa dívida. Então houve uma transferência de senhor. Nós antes éramos servos do pecado, escravos do pecado. Passamos agora a ser servos e escravos de Cristo. Escravo voluntário, escravo por amor, servo por amor, por tudo aquilo que ele fez por nós. Ele nos resgatou. Então é essa ideia que está sendo trazida aqui. Paulo usa a linguagem do mercado de escravos. O verbo agorazo era usado na transferência do escravo de um senhor para outro. Nós mudamos de senhorio. Servos do pecado para servos de Cristo. Por causa do preço pago na cruz, os coríntios passaram a pertencer agora a Deus. Por causa de Cristo. O cristão foi comprado por meio do sacrifício de Cristo. Olha quantas referências bíblicas. Leia depois com calma. Para pertencer a Deus e servi-lo. Romanos 6, 16 a 23, inclusive, fala de como nós devemos proceder com o nosso corpo para glorificá-lo. O preço foi seu próprio sangue derramado em nosso favor, o sangue de Jesus. Por um preço, visa provavelmente enfatizar não a magnitude do preço pago, a grandeza do preço pago. Então, esse por um preço não está falando definitivamente do tamanho do preço, mas sim o fato de que a transação foi devidamente conduzida e completada. Ou seja, Jesus pagou numa única vez. Está pago. Tetelestai. João 19:30. Tem uma mensagem aqui no canal também que fala sobre isso. Foi pago, está pago e continuará pago. Está pago. E quem se une a Cristo tem sua dívida paga diante do tribunal de Deus. É importante entendermos que o novo senhorio do cristão, pois ele agora pertence ao Senhor, não deixa lugar para servir ao dono anterior. Trocou de dono, trocou de senhor. Então não tem como voltar a servir ao pecado, tem que servir a Cristo. Houve uma transação completa. Como é que um escravo é comprado na feira, troca de senhor e vai voltar a servir o antigo senhor se ele não é mais do antigo senhor, mas ele é do novo senhor? É assim conosco. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos agora servos de Cristo. Então não servimos mais aos nossos desejos, aos nossos prazeres, às nossas satisfações. Servimos a Cristo. É isso que Paulo está ensinando aos Coríntios. Vocês não podem mais ir se prostituir no templo da deusa Afrodite, porque vocês agora pertencem a Cristo. Vocês não podem usar o corpo de vocês para imoralidade sexual, porque vocês agora pertencem a Cristo. Não podem fornicar, não podem adulterar, não podem se prostituir, porque vocês agora pertencem a Cristo. É isso que está sendo ensinado. A conclusão final de Paulo é puramente lógica. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Aqui Paulo apresenta a afirmação conclusiva de um longo discurso sobre a imoralidade sexual que está no capítulo 6, do 12 ao 20. A mensagem está falando do 15 ao 20, mas ela começa no 12. Se o corpo do cristão foi comprado por Cristo e agora pertence a ele, tornando-se santuário do Espírito Santo, conclui-se que a tarefa do cristão é glorificar a Deus com seu próprio corpo. Glorificar a Deus significa, nesse caso, usar o corpo para o propósito que Deus tem para ele, não para a nossa satisfação. Qual é o propósito que Deus tem para o nosso corpo? Se prostituir, cometer adultério, cometer fornicação, se envolver com pessoas do mesmo sexo? É isso que Deus tem? Biblicamente, a palavra de Deus mostra que não. Então, nós temos que cumprir o propósito que Deus estabeleceu para nós. Se alguém um dia caiu, cometeu adultério, cometeu fornicação, foi perdoado e tudo, ele vai seguir em frente. Mas o que não pode acontecer é isso se tornar prática e a pessoa continuar fazendo como os cristãos ali no tempo de Paulo estavam achando que aquilo era natural. Afinal de contas, todo mundo fazia. E não é a realidade que nós estamos vivendo nos nossos dias? Há uma proclamação de uma liberdade total
para a parte sexual. Faça o que você quiser com o seu corpo, se relacione com quem você quiser. Com quem você quiser. Seja homem, seja homem e mulher ao mesmo tempo. Não importa se é relação a 2, a 3, a 4, a 5. Se você vai se relacionar com um animal, não importa. Pode fazer o que você quiser. Há uma bandeira levantada defendendo esse tipo de coisa. Só que a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus, ela diz que não. Nós não pertencemos a nós mesmos. Não fazemos o que queremos, fazemos o que o Senhor quer. Se alguém quer fazer o que quiser, está indo contra o que a palavra de Deus diz. Então não sou eu falando, é a Bíblia. Se alguém tem alguma questão, vai falar contra a palavra, não contra mim. E contra o dono da palavra, a palavra de quem ela pertence. A quem pertence essa palavra? Ao Senhor. Assim diz o Senhor. Ele diz na sua palavra. Então tem que falar com Deus, não é conosco. Nós apenas estamos seguindo o que ele estabeleceu. A linguagem de Paulo ao falar sobre a pureza sexual e a linguagem do culto ou da adoração. Ou seja, a linguagem de Paulo ao falar sobre a pureza sexual é a linguagem do culto ou da adoração. Os coríntios são santuários de Deus e chamados para glorificar a Deus com seus corpos. Tal perspectiva demonstra que para o apóstolo todas as dimensões da vida de uma pessoa são espirituais. Todas as dimensões, todas as áreas. Não tem esse negócio. Não, eu sirvo a Deus só com a minha alma, o meu corpo eu posso fazer o que eu quiser com ele. De forma nenhuma. E todas as áreas da vida. E tem a ver, em última instância, com a adoração a Deus. Não há uma dicotomia entre secular e sagrado. Material e espiritual, corpo e alma. Tem cristão que tem a ideia o seguinte: não, eu estou no trabalho, eu estou no meu momento secular. É uma vida só, é a vida cristã. É a vida cristã no trabalho, é a vida cristã na faculdade, é a vida cristã na escola, é a vida cristã no lazer, é a vida cristã em casa, é a vida cristã no templo. É a vida cristã. Você agora é um cristão aonde você estiver. 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano. Você é cristão. Ao optarem pela pureza sexual, eles também glorificavam a Deus. Se eles não se prostituíam, era uma forma de glorificar a Deus, já que muitas pessoas estavam se prostituindo. Tanto quanto orar, adorar e usar seus dons espirituais nas reuniões da igreja. Você está entendendo como isso é importante? Não se entregar à imoralidade sexual é uma forma de glorificar a Deus. Porque você está dizendo não a um apelo que a natureza pecaminosa quer, mas você diz não. Ou seja, você está glorificando a Deus com o seu corpo. Você está gostando do conteúdo da mensagem de hoje? Então, divulgue o canal para a sua família, para os irmãos em Cristo da sua igreja, para as pessoas na sua rede social. Não está sendo bênção para você? Comente o que você tem achado. Você não tem dito que é uma bênção, que tem sido edificante? Então permita que outras pessoas desfrutem disso também. Então compartilhe, divulgue o canal. Compartilhe essa mensagem também, é importante. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Se você está na TV, aponte o celular para o QR Code que você consegue também. Deixe o seu like também. É importante você deixar o seu like e assista até o final. Olha, está sendo edificante, vai ajudar também no entendimento da lição de número 3 da EBD Adultos do terceiro trimestre de 2022. A sutileza na área da imoralidade sexual. É uma bênção para as nossas vidas entendermos isso. E eu quero aproveitar a você e dizer a você que você pode se tornar membro do canal. Não é inscrito. Inscrito você não paga nada, mas membro você semeia no meu Ministério de Ensino. E você passa, se você quiser ser membro, você desce aqui na descrição, tem ali escrito, ó, seja membro. Tem um botãozinho no YouTube, mas você pode assinar pelo link. Porque se você assinar pelo botãozinho do YouTube, você vai receber tudo na aba Comunidade do YouTube. E só pode fazer o pagamento por cartão de crédito. Se você assinar pelo link que está aqui na descrição, seja membro, é só você descer a descrição que tem, você pode assinar pagando com Pix, cartão, boleto, tá bom? E você vai ter tudo em um único lugar, dentro de uma plataforma. E lá vai ter todo o material para você baixar tudo diretamente lá, não precisa baixar de um a um todo o vídeo que eu fizer, você pode baixar tudo lá, basta você entrar, vai estar tudo lá, e você pode baixar as aulas também em PowerPoint, tá bom? Gratuitamente eu disponibilizo tudo quase em PDF.
mas não tem PowerPoint. Se você for membro, você também tem as aulas da EBD, só as aulas da EBD. Expondo as Escrituras não, Teologia, a Vida Cristã não, tá? Mas a EBD você tem em PowerPoint. Então aproveite, seja membro e semeie no meu ministério de ensino. Pastor, eu não posso. Então divulgue o canal e ore por mim. Já é uma forma de semear também. Divulgue o canal e ore por mim para que mais pessoas tenham conhecimento de Jesus Cristo. Então, vamos agora para o texto de Romanos 1, 26 a 28, para darmos o término nesse caso, tá? O contexto histórico e cultural dessa carta era o mesmo da cidade de Corinto. Eles continuavam praticando, era o mesmo tempo, mais ou menos, então as mesmas coisas estavam acontecendo, eu não preciso explicar. Todos os debates de hoje sobre se o comportamento homossexual é adquirido ou herdado geneticamente podem ser respondidos aqui nessa passagem. Então, essa passagem de Romanos capítulo 1, versículo 26 a 28, ela responde se esse comportamento é adquirido ou se a pessoa nasce. E nós vamos ver que a pessoa não nasce, é um comportamento adquirido. E por que está sendo tratado sobre isso aqui, esse texto? Porque na lição de número 3 vai se tratar da parte também do homossexualismo. A palavra de Deus diz que esse comportamento não é natural. É contra a natureza como foi criada por Deus. Paulo aqui está censurando a prática obstinada da homossexualidade ou sodomia. E aí nós vamos entender o seguinte. É a Bíblia, é a palavra de Deus quem diz. Então, se você vai falar sobre esse assunto, você vai usar o texto bíblico. A Bíblia diz. Se alguém quiser se levantar, vai se levantar contra a palavra e contra o Deus da palavra. O grande problema é que às vezes a gente quer fazer citações sem usar a Bíblia. Então, olha só, a palavra de Deus diz assim, 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 assim. Tem que ler o texto. O restante é com quem quer que seja contra a Bíblia e contra o Deus da palavra. Quem disse? Quem disse isso? Deus. Está escrito. E nós cremos, porque o Senhor, ele inspirou os escritores a escrever e nós cremos. Então, use a Bíblia. Não fale sem a Bíblia. Use a Bíblia, tá bom? Paulo aqui está censurando a prática obstinada da homossexualidade ou sodomia, tá? Aliás, encontramos na Escritura muitas referências contra esse vício. Em Levítico 20:13, a pena de morte era pronunciada sobre os perpetradores, ou seja, quem praticava morreria. Levítico 20:13 fala sobre isso. Para mais informações sobre esse horrível mal, leia. Aí olha só quantos textos tem. Por que eu estou deixando isso aqui? Porque às vezes você quer falar sobre isso. Ah, porque é pecado. Ah, porque é pecado. Mas cadê o texto bíblico? Então use a Bíblia. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. Lendo. Se alguém quiser se levantar, se levante contra a palavra. E se levante contra o Deus da palavra. É entre eles e o Deus da palavra. É entre eles e a palavra de Deus. Então, olha lá. Nós estamos baseados na Bíblia. Gênesis 19, 4 a 9. Levítico 18, 22. 20, 13. Deuteronômio 23, 17, 18. Juízes 19, 22 a 24, 1 Reis 14, 24, 15, 12, 22, 46, 2 Reis 23, 7, Isaías 3, 9, Lamentações 4, 6, 1 Coríntios 6, 9, 10, Efésios 4, 19, 1 Timóteo 1, 10, 2 Pedro 2, 6 e Judas 7. Tá tudo aí. Então estude esses textos para você ter uma base bíblica. Se tiver que de repente defender, mostrar que a prática é condenada pela palavra de Deus, você tem base bíblica. Agora, não fique defendendo sobre isso, falando que é pecado, sem usar a Bíblia. Use a Bíblia. A sua argumentação tem que partir do texto bíblico. E você tem que conhecer bem o texto que você vai usar. Então, você vai ter que ter estudado ele para saber. Eu não estou dando aqui o entendimento desse texto. Você não está participando hoje do programa Expondo as Escrituras, onde eu leio o texto, eu explico o texto e eu tiro as aplicações do texto de acordo com o seu significado do texto lido. Então, é importante você ter esse entendimento. Segundo o claro ensino da Escritura, a relação sexual se destinava a um homem e sua esposa. Só. A ninguém mais. Gênesis 2, 24. Deus criou assim e ele finalizou nisso. Ver também Mateus 19, 5, Marcos 10, 7, 8, 1 Coríntios 6, 16 e Efésios 5, 31. Qualquer outra coisa é contrária à vontade de Deus. Está em conflito com a intenção do Criador. Deus criou para ser usado de uma forma. O pecado entrou na raça humana e degenerou.
trouxe uma distorção e as pessoas querem usar agora o sexo de forma livre. Eles querem usá-lo de qualquer maneira para se satisfazer. Só que a intenção do Criador não foi essa. E ele deixou qual é a sua vontade na sua palavra. Aquilo que vai contra o que a palavra de Deus diz é pecado. E é por isso que nós falamos que é pecado. Não é que nós queremos ser melhor do que ninguém. Uma vez que você está em Cristo, você teve seus pecados perdoados. Mas se você não estiver em Cristo, você não tem pecado perdoado. Então nós éramos iguais a qualquer outra pessoa que não está em Cristo. Isso é importante entender também. Paulo passa então a falar de comportamentos sociais que, à luz das coisas criadas, eram consideradas como antinaturais. À luz das coisas criadas, Deus estabeleceu, mas é antinatural. Por quê? Porque Deus não criou para isso. É a mesma coisa de eu pegar uma caneta, alguém inventou a caneta, e eu começar a usar a caneta para um outro propósito que não foi aquela intencional, né? Que foi ela ter sido inventada. Ou seja, o propósito inicial da caneta ser inventada foi para quê? Escrever. Se eu usar a caneta para outro propósito, eu fugi do propósito e ela foi inventada para escrever. Eu posso usar ela para poder enfeitar, mas ela não vai estar sendo usada para o propósito. Então Deus criou a vida sexual para um propósito específico e dentro de uma situação. E qual é essa situação? Dentro do quê? Dentro do casamento, tá? Entre um homem e uma mulher. A homossexualidade, tanto masculina como feminina, é citada como exemplo desse afastamento da ordem natural. Porque a palavra homossexualidade tanto pode ser usada para homem com homem ou mulher com mulher. Mas também pode ser classificado homossexualismo para homem e lesbianismo para entre mulher com mulher, tá? Só para você poder compreender nesse caso, tá? Versículo 26 e 27 mostra esse afastamento. E o pecado nos afasta de Deus. Então as pessoas começam a praticar essas coisas por causa do quê? Do pecado. Paulo, seguindo a tradição bíblica, reprova a parte homossexual. Levítico 18, 22 trata dessa reprovação. Mas não só Levítico 18, 22. Nós vemos vários textos que eu mostrei. Por outro lado, a cultura greco-romana, né? Tanto a cultura grega como a romana, tinha como natural o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Para eles era natural. Homem com homem, mulher com mulher, é tudo natural. Mas para o Criador não é natural. E esse é o grande impasse dos dias atuais. Se nós vamos pregar a palavra de Deus e ensinar, eles dizem que é um quê? É um preconceito. Mas preconceito de quem? Nosso? Não! É Deus dizendo, não aceito, está na minha palavra. Vão falar com o dono da palavra. É simples assim. Vai falar com Deus. A palavra está aí, nós seguimos a palavra. Agora, se alguém quiser se levantar contra a palavra, pode até ficar à vontade, porque vários martelos já se desgastaram na bigorna, simbolicamente falando que é a palavra de Deus. Bateram, e a palavra de Deus continua viva e eficaz. Não dá para derrubar a palavra de Deus. A pederastia, relacionamento de um adulto com alguém mais jovem, era vista com normalidade tanto na Grécia Antiga como em Roma. Inclusive, alguns até defendem que esse texto de Paulo está condenando a pederastia e não o relacionamento de um homem com outro homem, de uma mulher com outra mulher. Não está condenando a pederastia nesse caso em si. Estava falando realmente da relação de um homem com homem, de uma mulher com mulher. Porém, nós temos de forma geral a Bíblia. 1 Coríntios, nós lemos aqui, tá? Já foi mostrado aí para cada um de nós, né? Esse texto de 1 Coríntios, capítulo 6, do 15 ao 20, mostrou prostituição de forma geral. Então a pederastia estava dentro disso. Deus não quer ninguém cometendo essas coisas. A maior parte dos Césares, segundo os relatos históricos, eram homossexual. Quem fala isso? Eles não vão defender isso, mas a história mostra. 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural ao contrário à natureza. Já expliquei no início do Expondo as Escrituras que mudaram o uso natural. Presta atenção aqui, ó. Mudaram o uso natural ao contrário à natureza. Não tem nada a ver entre uma relação de um homem com uma mulher, no qual eles praticam um sexo usando algo antinatural, né? Um lugar antinatural. Não é disso que o texto está tratando. Está tratando da relação de mulher com mulher, tá? É claro que o sexo, no lugar antinatural,
é pecado. Mas esse texto não trata disso. Nesse texto, Paulo está tratando do lesbianismo, mulher com mulher. A relação sexual entre mulher e mulher já era prática comum nos dias de Paulo, mas não com tanta publicidade como existe hoje. Hoje é público. Hoje, inclusive, tem ênfase. Hoje, inclusive, tem aí uma promoção, falar sobre isso, uma divulgação grande, tá? Deus tirou o pé do breque. Entregou essas pessoas às paixões infames e as mulheres se entregaram ao lesbianismo. Por que Deus fez isso? Você vai entender. Quando Paulo diz até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza, está enfatizando o grau muito elevado da degradação. E por que grau muito elevado? As mulheres sempre foram guardiãs da moralidade. Quando até as mulheres se corrompem, a cultura já chegou ao fundo do poço. Até as mulheres estavam ali adeptas a se relacionar mulher com mulher. Então você vai vendo que vai tendo uma degradação. Não basta só o adultério, não basta só a fornicação, não basta só a pederastia. Daqui a pouco tem relação de homem com homem, daqui a pouco tem relação de mulher com mulher, daqui a pouco tem relação a 3, a 4, a 5, daqui a pouco tem relação com animais. Então é uma degradação. E tudo isso a palavra de Deus condena. Não é o crente, não é os irmãos da igreja que condenam, não. É a Bíblia. E o autor da Bíblia é Deus, então vai falar com Deus. É com Deus que tem que se falar, não é conosco. Nós apenas seguimos o que ele instruiu. Versículo 27. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade um para com os outros. Aí está na Bíblia, é a Bíblia dizendo. Varão com varão, cometendo o quê? Torpeza. Recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Erro. Está dizendo que esse tipo de relação é errada. E aí a gente vai citar e alguém fica chateado. Alguém diz, isso é discriminação. Mas é a Bíblia que diz, não somos nós. Então a Bíblia é um livro homofóbico. Isso é um conceito que deram. Vai falar com o autor, vai dizer que Deus também é homofóbico, ele é o criador, ele fez, ele faz o que ele quiser. Ele faz o que ele quiser, ele é Deus. O dono faz o que quiser. Você não tem sua casa? Na sua casa você não faz do seu jeito? As coisas que você compra você não usa do seu jeito? Cristo, nosso Senhor, nos comprou na cruz do Calvário. Agora só tem direito a esse pagamento da dívida aqueles que aceitam Jesus. Uma vez que você aceitou Jesus, você não pode viver mais uma vida de prostituição. Você não pode viver uma vida para entregar seu corpo para as orgias sexuais. Mas o Criador não nos criou com o intuito de nos entregar para a orgia sexual, sendo ou não cristão. Esse não é o propósito de Deus. Agora, aquele que não é cristão não tem a lei de Deus. Mas o que é cristão tem a lei de Deus. Se ele tem a lei de Deus, ele tem que defender essa lei. Ele tem que viver de acordo com essa lei. E é isso que ofende muitas pessoas. Você viver de acordo com a lei. Então aí você é taxado de conservador, como se a palavra conservador fosse algo ruim, e não é algo ruim, porque a palavra conservador fala de conservação. Quando você compra um alimento, você deixa fora da geladeira? Você compra um legume, você deixa fora da geladeira? Você compra alface, agrião, você deixa fora da geladeira? Vai estragar, vai apodrecer. Então você tem que fazer o quê? Conservar. Só que eles querem transformar a palavra conservador e dar a ela um sentido ruim, mas ela não tem um sentido ruim, ela tem um sentido bom. Nós somos conservadores porque velamos pelos princípios da palavra de Deus. Então o versículo 27 diz assim, já aqui o apóstolo está tratando, vamos ver o que significa, do homossexualismo, antes do lesbianismo, mulher com mulher, agora aqui é homossexualismo, homem com homem. Quando o homem desprezou o conhecimento de Deus e perverteu o culto divino, perdeu a própria identidade. Por que o culto divino? Porque ele deveria glorificar a Deus através do seu corpo, da sua vida, e ele não faz isso. O homossexualismo é uma negação total ao mundo real. Refuta qualquer possibilidade de continuidade. Isso quer dizer que impede a procriação, porque um homem com homem e uma mulher com mulher não procriam. Defende-se muito essas coisas, mas eu quero saber, tem procriação? Não. E ameaça a identidade da pessoa como fruto do relacionamento de um pai e uma mãe. Cadê? Alguém vai ver se é um casal, chamando de casal, porque casal tem que ser um homem e uma mulher, mas se é um par ali, um homem com homem, cadê o pai e a mãe no sentido da figura realmente? A genitália masculina, a genitália feminina, cadê? Não tem.
Não podemos concordar com a bandeira levantada pela homofobia quando os ativistas desse movimento afirmam que o homossexualismo é uma opção normal e que o casamento entre pessoas do mesmo sexo é uma união de amor que deve ser aprovada pela lei de Deus e dos homens. A lei de Deus não aprova. Quem estuda interpretação bíblica, porque muita gente que fala isso nunca estudou interpretação nem bíblica e nem sem ser bíblica. Não tem nenhum conhecimento. Eu acho que um dos maiores erros que há dentro do nosso sistema de educação é não ter ali uma ênfase em ensinar quem estuda no ensino fundamental, no ensino médio, a questão de interpretação de texto. Porque uma vez que você sabe interpretar texto, você não tira o texto do contexto para poder dar sentido isolado. Então, quem estuda a palavra de Deus com uma interpretação séria, faz uma exegese, não uma exegese, ele entende que a palavra de Deus condena e diz que não, Deus não aprova. Ainda que ele diga, mas Deus é amor. Deus é amor? Deus é amor, e que amor é esse que aprova o erro? Amor não aprova erro. Não é porque Deus ama que Deus vai aprovar o erro, certo? Ao descrever o homossexualismo, Paulo aponta 7 características desse pecado abominável. Agora eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. A Bíblia condena a prática, mas ninguém tem direito de perseguir ninguém, discriminar ninguém, maltratar ninguém. A Bíblia condena a prática, mas você não tem direito de maltratar. Dizer que é errado, vamos dizer, a Bíblia diz. Nós estamos baseados no que a Bíblia diz. Mas maltratar, a gente não pode maltratar, desprezar ninguém. Devemos amar. Não concordamos com as atitudes, mas amamos. E não concordamos porque a Bíblia não concorda, não porque nós discriminamos, tá? Primeiro, é uma imundície. Primeira é Romanos capítulo 1, 24. Desonra para o corpo, Romanos 1, 24. Paixão infame, Romanos 1, 26. Antinaturalidade, Romanos 1, 26. Contrariedade à natureza, Romanos 1, 26. Deus fez homem para mulher e mulher para homem. Torpeza, Romanos 1, 28. E erro, Romanos 1, 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Ou seja, os homens não queriam saber da vontade de Deus, olha o que acontece. As mulheres trocaram o uso natural, mulher com mulher, os homens trocaram o uso natural, homem com homem. Como eles não se importaram, não estamos nem aí, vamos fazer mesmo. E não é o que está acontecendo nos dias atuais. A gente vai fazer... É uma relação de amor, a gente está aqui, Deus tem que ser aprovado pela lei dele, porque se a gente se sente feliz, é algo bom. Quem foi que disse que aquilo que nos faz feliz é algo bom? Quem foi? Aonde está escrito isso? Não é o que dá certo e o que a gente acha que é certo que é certo. O que é certo é o que a Bíblia diz. Nós nos pautamos no que a palavra ensina. O restante é teorias, filosofias, achismos, opiniões humanas. Mas mandamento vem daqui. Ou a gente segue o que a Bíblia diz, ou nós estamos fora do que a palavra de Deus ensina. O homem é o que ele pensa, porque ele é entregue a uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes. Então ele passa a ser o que ele pensa. Ele acha que pode, ele passa a fazer. E aí ele está fazendo algo reprovável. Não há castigo maior para o homem do que Deus o entregar a si mesmo. Deus pergunta, é isso que você quer? Seja feita a sua vontade. E não é o que estão reclamando aí, levantando a bandeira e dizendo, a gente quer, a gente quer, a gente quer. E Deus fala, vocês querem? Então viva de acordo com a vontade de vocês. A graça restritiva de Deus age no mundo, apesar da rebeldia humana. Assim, impede que a sociedade se afunde no abismo do pecado e se transforme num inferno existencial. Se não existisse a graça, esse favor, aonde Deus dá ar para bons e maus, chuva para bons e maus, e quando fala de bons e maus aqui não está falando de essência, está falando da questão de ser servo de Deus e não servir ao Senhor. O mal é ter uma natureza pecaminosa onde a pessoa é controlada por ela. O bom é ter uma nova natureza onde a pessoa é controlada por essa nova natureza, tá? Só para você entender o que é bom e mal aqui. Os juízos dentro da história ainda não são juízos totais. Então as pessoas podem achar assim, não, tá tudo bem, Deus ama, porque não está acontecendo nada, ele não está fazendo nada. Tem juízo, mas ainda não está sendo executado na totalidade. São aplicados como freios acionados. Deus está usando como se fossem freios, mesclados a uma profusão de paciência e longanimidade. Deus está sendo longânimo. Romanos 2,4. Não percebe
quanto ele é bondoso, tolerante. E tolerante aqui tá a nível de bondade, não de tolerar pecado. E paciente com você. Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Deus está dando tempo para as pessoas se arrependerem. No entanto, quando o homem se mostra resistente à graça e obcecado por lambuzar-se no pecado, Deus, então, o entrega. A humanidade é como um caminhão que desce ladeira abaixo. Deus está com o pé no freio e o homem com o pé no acelerador. Eu quero. Deus quer evitar a tragédia e o homem acelera rumo ao abismo. Até o momento que Deus tira o pé do breque. Isso aqui tudo é uma ilustração, mas é uma realidade. E esse caminhão avança desgovernado para uma terrível tragédia. Deu para entender? Você gostou do conteúdo da mensagem de hoje? Então divulgue o canal, se inscreva, ative o sininho, comente. Se você ficou até o final, diga que ficou até o final também. Diga de que lugar do Brasil você está assistindo ou fora do Brasil. Deixe o like, compartilhe. Mas não deixe de divulgar o canal. E se você está na TV, aponte a câmera do celular para o QR Code e se inscreva. Tá? Curso livre de teologia. Eu sou aluno desse curso. Você pode se inscrever no módulo grátis. É um excelente curso. Quer aprender mais sobre a palavra de Deus? Se inscreva. Ele pode ser feito online ou presencial. Tá fora do Rio de Janeiro? Faça online. O conteúdo é o mesmo. Tá fora dos bairros, longe dos bairros que é ministrado esse curso no Rio de Janeiro, que é na Taquara e na Penha. No momento que eu tô gravando esse vídeo, é na Taquara e na Penha, tá? Tá sendo gravado no mês de junho, né? De 2022. É na Taquara e na Penha. Você tá longe? Faça online. É o mesmo conteúdo certificado, curso livre. Se você tá na TV, aponte a câmera do celular para o QR Code e se inscreva no módulo grátis. Gostou do módulo? Grátis? Então depois se inscreve, vai ter uma mensalidade, mas eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Conclusão. Tenhamos cuidado com a sutileza da imoralidade sexual que o inimigo tenta implantar entre nós cristãos como algo aceitável. Ah, vamos amar, deixa do jeito que tá. Não. A palavra de Deus diz que isso é errado. Precisa de arrependimento. Pessoas estão sendo criticadas porque falam que é preciso se arrepender, mas é a Bíblia que diz. Então, quando você falar desses assuntos, use a Bíblia, mostre o texto. Ah, tem que se arrepender porque senão vai para o inferno. Mostre na Bíblia. Mostre o que a Bíblia diz. João 3,18. Vou ler só um versículo para finalizar aqui e acabar. Damos conclusão total aqui da mensagem de hoje. João 3,18 diz assim, preste atenção no que diz. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é isso que diz? É. Mas olha o que João 3,18 diz. Preste atenção. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aí alguém vai dizer, mas eu creio. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Crer implica em obedecer e servir a ele de acordo com as regras da palavra. Se você diz que ama a Deus e desobedece a palavra dele, não ama. É a Bíblia quem diz isso. Então, para amar, você tem que obedecer. Para crer, você tem que obedecer. Tá bom? Aprendemos lições preciosas que somos membros de Cristo, templos do Espírito Santo, e por isso não podemos nos entregar à prostituição e muito menos concordar com as práticas do lesbianismo e homossexualismo, pois são contrárias à natureza estabelecida por Deus. Devemos, como igreja, ensinar com amor, mas jamais discriminar quem quer que seja. Estou repetindo de novo. Não podemos discriminar. São vidas que Deus ama e que Ele espera que elas respondam a esse amor, aceitando Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Lembrando mais uma vez, siga e receba uma mensagem diária de ânimo para o seu coração. Minha esposa, minha menina princesa Ângela Manhãs Luna, está no Quai, trazendo uma mensagem de ânimo para o seu coração. Ângela Luna, você pode seguir, ou se você não tem, siga pelo Instagram, Ângela Manhãs Luna, uma mensagem diária de ânimo para o seu coração. Vamos orar para encerrar? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais um Expondo as Escrituras. Muito obrigado, Senhor. Eu te louvo, eu te engrandeço, eu te agradeço, Senhor. Que o Senhor aplique as verdades aos nossos corações. Nunca nos deixe discriminar ninguém. Nunca nos deixe, Senhor querido, desmerecer ninguém. Mas que sejamos verdadeiros. Que venhamos anunciar a Tua palavra como ela é. Que tenhamos conhecimento da verdade. Que venhamos defender essa palavra, Senhor. Com, Pai querido, Pai amado. Com, Pai querido, sinceridade, Pai querido, com verdade. Levando a verdade da Tua palavra. Não deixa nós
abrirmos mãos da Tua palavra, da verdade da Tua palavra. Nos ajuda, abençoa, transforma vidas, dá força, que não venhamos, Senhor, cair na sutileza da imoralidade sexual. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se foi bênção para você, vai ser bênção para outras pessoas. Compartilhe na sua rede social essa mensagem e não esqueça de divulgar o canal. E que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até o próximo programa Expondo as Escrituras.